E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez trazendo a segunda parte da história da menina Isildinha, da professora, quando ela foi lá conhecer o mausoléu e conheceu toda essa história incrível da menina Isildinha. E eu estou curiosíssima! Oi, professora Cláudia! Olá, Luzela Jesus, boa tarde a você, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas a pessoa vai assistir. Pois é. Então, sinta-se abençoado no momento que você assim permitir receber essas informações. Para você, Paulinha, e para todo o público de todos os lugares, porque a história ela é bem bacana. Ai, obrigada, prof. Aceito todas as bênçãos e muita luz em mim, Jesus. Amém. Peço desculpas porque o vizinho está fazendo uma pequena reforma, então de vez em quando vocês vão ouvir um barulhinho, mas são coisas que acabam acontecendo, né? Fecha esse lado do barulho e se concentra na minha voz e na voz da Paulinha que dá tudo certo. Mas tá baixinho, dá para deixar para lá. E conta pra gente como é que foi essa segunda parte da história, que essa segunda parte é a história, a parte babadaço da história. Vem cá. Oi, Mati. Oi, tia. Oi, Mati vai aparecer na nossa entrevista maravilhosa, que agora que ele tá sabendo. Mesmo. Conta pro pessoal, baixei aqui um pouquinho. Conta pro pessoal como é que foi quando você era pequenininho, que nós fomos lá no mausoléu. O que você lembra de quando nós fomos lá na Isildinha? Você gostou? Você não gostou? Como é que foi? O que você lembra daquele ambiente? Só que você tem que isso. Eu lembro pouca coisinha. Eu era muito pequeno. Eu lembro que a gente ia para lá de carro. Aí eram umas 2 horas, não era? De carro. Aí eu sempre 5 horas. 5 horas. Aí eu dormi umas 5 vezes. Aí eu chegava lá e eu já tava elétrico para saber como que era. Aí a gente tirava muita foto mesmo. Aí a gente ficava lá por muito tempo. Minha mãe ficava lá admirando a estátua da minha, chorando, abraçado com meu pai. Enquanto eu ficava lá embaixo olhando as coisas, brincando lá, correndo. Caixão da Isildinha lá na frente, descia por uma escada e subia pela outra. Descia por uma escada e subia pela outra. Uhum. Pesava, abraçava a imagem da Isildinha, porque lá é do tamanho natural. Então, assim, uma criança de 13 anos, você imagina. E ele tinha 4 a 5 anos. Então, então vamos lá. Depois dessa participação especial do Mate aqui. E paramos na parte que o marido da Isildinha, o irmão da Isildinha, o marido da Rosinha, então, né, fez a fábrica, vamos lembrar um pouquinho, fez a fábrica, ganhou muito dinheiro, na verdade ele já era próspero. Entretanto, vindo o corpo da Isildinha lá para Monte Alto, que aí foi feito o mausoléu para ela, então vocês imaginam, centenas de pessoas de repente descobrindo Monte Alto, que era uma cidade, já era uma cidade pequena, continua uma cidade pequena, mas o Brasil nesse período estavam vindo, as pessoas iam para o interior para justamente fazer as suas fábricas, essa parte mesmo, sabe, que faz barulho, essa parte que precisa de um ambiente muito amplo, né? São indústrias. Sim. Então não é um pedacinho de terra. Então já estava fazendo parte do Brasil. Então as pessoas que queriam fazer esse tipo de atividade. E então casa mesmo, restaurante, aquela parte de comércio era pouca. Como toda questão de comércio, começa o quê? As famílias que trabalham na fábrica, na empresa e que moram naquela localização. E com essa mobilização toda do corpo da Isildinha, então vocês imaginam, uma menina que vem de outro país,
que o corpo, 39 anos depois do falecimento, está intacto. E os milagres acontecendo desde lá do Porto de Santos. Aqui de São Paulo, eu levei 5 horas para chegar em Monte Alto, dirigindo, tranquilamente, respeitando as regras, tudo da quilometragem, parará. Então, não é uma ida curta. Então, quando o corpo chegou em Monte Alto, todo mundo já sabia da menina, que ela era conhecida como o anjo do nosso Senhor, como é até hoje. Então, de repente, aquela cidade que ninguém conhecia, ficou lotada. Fizeram um mausoléu para ela. Claro que isso é questão política, né? O poder lá, todo mundo viu uma maneira de ser visto. Então, virou um ponto turístico. Nesse próximo dia 24 de maio, que nós vamos chegar agora, é o dia do falecimento dela, quando ela voltou para a casa do Nosso Senhor. Então, novena em maio e dia 17 de junho, que comemora seu aniversário, ou seja, a vinda dela para a Terra, é o mês de novena da Isildinha. E, enfim, o corpo dela veio para cá, chegou em Monte Alto, foi feito o mausoléu e todos os ambientes de comércio têm o nome da Isildinha. Então, é churrascaria Isildinha, farmácia Isildinha, padaria Isildinha, tudo é Isildinha. E as pessoas, era aquela movimentação toda. Obviamente, a indústria do irmão dela ficou muito mais conhecida. Então, as questões financeiras dele, a fartura dele foi enorme. É óbvio. Eu tomar vamos dizer lá, um achocolatado que tem a imagem dela, eu vou crer que eu estou sendo mais beneficiada, que eu estou sendo iluminada por aquele alimento. Isso é uma questão óbvia, né? Ainda mais de quem acredita. Bom, enfim, o marido dela, o irmão dela ficou muito rico. É que eu tô para falar da Rosinha e acabo confundindo. Bom, vamos agora, isso é uma parte. Vamos lembrar que ele, o Castro, apaixonadíssimo pela Rosinha, só que eles não podiam ter filhos, tá? E nisso, o sobrinho dele entra na empresa para trabalhar junto. E era tratado por ele como um filho. E como um filho, ele acabou deixando na mão desse sobrinho, né? As contas, os lucros, e meio que ficava parado na questão do trabalhar e se descuidou dessa parte. Então, ele ficou na confiança, então. Ele entrou naquela questão, é meu sobrinho, eu sinto como filho, eu vou deixar porque um dia vai ser dele, né? Tem essa história de imaginar, um dia vai ser dele, então ele já tem que saber de tudo, ele tem que estar a par de tudo. Deixou lá com ele. Exatamente. E aquela questão assim, imagina, família, você entrega as suas coisas. Existia essa regra. Na verdade, a nossa sociedade hoje ainda isso é muito verdade. O sobrinho fugiu com dinheiro. Castro ficou arrasado com a história. Ele ficou tão depressivo, que ele falou, eu não quero mais ficar aqui. Eu vou fechar a fábrica, porque daí ele também já não tinha mais dinheiro para pagar nada. Uma pessoa que é super correta, que nunca tinha deixado de pagar nenhum tipo de vencimento, de repente não ter mais o dinheiro, então ele se sentiu o pior do mundo. Acabou a hombridade, acabou. Ele não existia mais. E aí tem um detalhe. A Rosinha, porque a Isildinha continuou a conversar com a Rosinha, lembra? Foi a Rosinha foi a médium aí. Ela mediou as conversas da Isildinha para o corpo dela vir para São Paulo. E a Isildinha falava para a Rosinha, fica de olho, não é para confiar, olha isso aqui, olha aquele papel, né? Porque eu, como médium da Isildinha, eu compreendo na pele o que é isso.
não vem assim, fulano está te roubando. Não. Vem um sentimento assim, tem alguma coisa de errado, mas eu não sei o que é. E aí, se eu vou vasculhar, se eu ponho a mão nos papéis, me vem, pula, fala, opa, o que é isso aqui? Que eu não estou entendendo. Eu posso não entender de contabilidade, de advocacia, mas vai criar uma pulga, uma pergunta que não vai sair da minha cabeça, que o mundo vai dizer que eu tô louca, mas se eu vou cavucar e eu vou achar algo que tá ali, tá errado. Então, eu sei como é que é. Entretanto, tanto a Rosinha quanto o Castro titubearam, né? E assim, por mais que falasse, olha, observa, tem alguma coisa que não está tão certa. Para ele, quando vinha a mensagem da Rosinha, olha, eu sonhei com isso, com a sua irmã falando para olhar os papéis. Não, mas o papel tá com fulano. Isso é besteira da sua cabeça. Você já tá, né, alucinando. E entra naquela questão sentimental da pessoa, né? Já sai da questão da razão. Porque a razão falaria para a pessoa, vai lá, pega e vê o papel. Custa nada. Mas ele, naquele sentimento pelo sobrinho, porque nunca tiveram filhos, aquela coisa toda, acabou sendo levado por esse sentimento, né? O tal da gratidão, né? E outra coisa, né? Se eu for investigar, fulano vai ficar ofendido. E eu não posso fazer isso. Então, aí quando caiu a ficha, cara, terremoto. A ponto, para vocês terem uma ideia, que o sentimento dele foi tão evasivo, foi tão destruidor, que ele largou tudo e quis mudar de Monte Alto. E pegar o caixão da Isildinha, colocar embaixo do braço e sair andando. Nossa. Entendeu? Não foi uma coisa simples. Foi, meu mundo caiu. Sim. Daqui eu vou embora. Então, para ele foi, acabou mesmo. E aí, o que aconteceu? Lembra que aquela cidadezinha, ninguém olhava para eles? Sim. Como, de repente, vai tirar o corpo da Isildinha daqui? E esse turismo todo? Não, como que vai acontecer? E essas famílias que são alimentadas por essa menina, né? Então, a ponto, né? E nisso, tá, vamos lá. Não, isso foi depois, tá certo. Aí que aconteceu? Moveu-se um processo judicial contra o Castro, se não bastasse a decisão dele, porque ele estava querendo tirar um patrimônio histórico, ele estava tirando dezenas de possibilidades financeiras daquela cidade, de pessoas que começaram a se alimentar justamente da menina Isildinha. Vamos colocar nessa situação mesmo. E aí ele pegou e falou que não, que ele tinha todo o direito, porque o corpo era da irmã dele, e ele levava para onde ele quisesse, porque daí ele já resolveu, vou para São Paulo e vou colocar no cemitério da Consolação, que é onde ele já tinha um jazigo, né? Também, porque eles tinham ligação com São Paulo. A cidade não moveu esse processo e começou a acusá-lo de enriquecimento em nome da Isildinha. Então, assim, eu não estou enriquecendo com a Isildinha, você enriqueceu. Então, se você usou a Isildinha para ganhar lucros, você não pode se ofender porque a cidade precisa dela para se alimentar. Moveu o processo e a cidade ganhou. E ele perdeu. Então, ele teve que ir embora de Monte Alto e largar e abandonar o corpo da Isildinha. Então, assim, a princípio, conta-se que aí a partir daí, o corpo da Isildinha foi colocado
num caixão fechado. O último que viu o corpo dela intacto foi o prefeito de Monte Alto daquela época. Ele mandou fechar em respeito à Isildinha e fazer o mausoléu. E o Castro fez lá uma homenagem. Vocês podem ver, quem for no cemitério da Consolação, tem lá no jazigo da família Castro, né? Tem lá da Isildinha, tem lá a fotinho dela, como se ela também tivesse enterrada lá. Então, tem Monte Alto, o caixão, e tem o jazigo no cemitério da Consolação. Então, se você me perguntar, onde está o corpo da Isildinha? Será que realmente ficou em Monte Alto? Ou será que eles fizeram um acordo e levaram para lá? Eu digo, para mim, essa resposta é desnecessária, porque sendo ou não algo de acordo deles, o que importa é a fé. Então, a novena da menina Isildinha lá em Monte Alto, e quem mora lá tem certeza que o corpo está lá, e para mim pouco importa, porque o corpo pelo corpo sabe, é algo mínimo perante a fé, a luz, o cheiro, a energia que existe naquele lugar, né? Então seria uma picuinha, na verdade seria uma picuinha. E quem vai ao cemitério da Consolação e chega no jazigo dela, tem uma sensação mega maravilhosa. Não vai ter aquele cheiro, não é a mesma sensação, mas a sensação da paz, da presença é igualzinha. E lá tem o corpo da Rosinha e também o do Castro, do irmão dela. Então, sabe quando se vê na história? Você se sente na história. É o amor, né, que tem envolvido nessa história toda. Porque lá naquela época, o corpo dela estar intacto foi mais uma prova de toda a energia, de amor que ela tem. Foi um meio, né, o corpo serviu de meio mesmo, para que ela fosse colocada como anjo de Nosso Senhor. Né? É um dos milagres. É a confirmação. Sim, é uma confirmação, né? Então, entende-se essa questão do corpo, mas o que ficou mesmo é a questão do amor dela, né? O amor dela pelas pessoas, a caridade que ela fez a vida toda e depois, além da vida, né? A vida além da vida dela. Nossa, que história, gente! E lá em Monte Alto, o que fizeram nesse interim todo, né? Enquanto estavam... tem essa parte, né, que foi um desfecho triste, ao meu ver, mas que eu, como médium dela, comprovo que ela faz isso. Então, lição que nós podemos tirar disso. Não importa quem ou qual proteção você tem, quando você tiver que passar por suas provações, você vai passar. Que todo mundo tem os alertas, sim. Né? Uma frase que a Chiquinha adora falar, então eu vou usar agora. Ninguém tem corpo fechado. Não. Ninguém é desamparado. Não. Então ele teve os avisos, mas ele, por questões morais, ele acabou não ouvindo. Né? E depois não conta-se mais a história do Castro, do que aconteceu com ele. Mesmo porque lá o alvo é ela. Né? Então, é muito lindo ir para Monte Alto, entrar na indústria, ficar sabendo da história, ouvir das pessoas falar, meu avô contava isso, minha mãe contava isso, ela fazia isso na empresa, ela fazia aquilo na fábrica, ela conta isso da Rosinha. Então, assim, é muito bom, é muito gostoso mesmo. Existe o educandário da menina Isildinha lá em Monte Alto, porque os parâmetros da Isildinha é educação e alimento. Então, alimento para a alma, que seria a educação, e o alimento do corpo.
Então, tem um educandário. Claro que isso já foi muito mais rico, né? Então, rico mesmo de dinheiro que eu estou falando, porque quando estava no auge, ia grandes quantidades de dinheiro até para as pessoas mostrarem, né? E tudo mais. Então, hoje, já passam por umas necessidades, né? O educandário, tudo que é movido do mausoléu mesmo. Então, existe uma parte da própria prefeitura que vai para o educandário, porque já que eles se alimentam da fé dela, então houve um acordo aí judicial que a prefeitura e os órgãos, né, financeiros lá deveriam arcar com as despesas. Mas vocês sabem, né, como é que é, né? Cada um ajuda como pode. E é isso, essa parte da história, essa finalização aí da história da Isildinha. Espero que vocês tenham gostado. Acredito que ouvir é muito mais gostoso do que ler, porque o ler não tem tanto sentimento, né? Quanto ouvir, ainda mais vindo de uma pessoa como eu, que fui até lá, escutei, tenho uma vivência com a Isildinha, então eu vejo que tem um que a mais, né? O educandário, o mausoléu, por exemplo, ele tem o busto em bronze da Rosinha, e tem o corpo inteiro, né? A estátua inteira da Isildinha em tamanho natural. Então, chegar lá e falar assim, eu vou abraçar a Isildinha, é uma coisa que, sabe, não tem como não acontecer. Sim. Chegar lá e abraçar. Você está fazendo aí, como o Mati disse, minha mãe tirou um monte de foto, porque era uma folha, eu tirava foto. Mati, vem aqui que eu vou tirar foto. Não, vem aqui que eu vou tirar foto. Então, não tem como não querer ficar num lugar assim. E eu fico feliz de ter podido trazer um pedacinho disso lá de Monte Alto para São Paulo, que é o nosso santuário lá da menina Isildinha, onde tem a imagem que está lá e as flores que estão dentro do santuário são vindas lá do mausoléu dela de Monte Alto. Então, é um ícone, sabe? É um ícone de amor e de carinho. E eu agradeço a você, Paulinha, por essa ideia de trazer às pessoas a oportunidade de conhecer a história de uma maneira interativa e gostosa. Obrigadinha. Eu que agradeço a oportunidade de fazer essa entrevista, de ficar sabendo dessa história toda maravilhosa, deliciosa, com todo esse amor, esse carinho, né? Porque dá para sentir seu amor pela Isildinha daqui, né? Na hora que você vai contando, eu fui arrepiando. Falei, nossa, meu Deus, eu consegui viver a história só de escutar. E você, porque eu não contei para você antes, eu deixei para contar assim, ao vivo mesmo. Você imaginava que tinha acontecido isso? Como que foi dentro de você ouvir isso? Nossa, não foi. Poxa, como que a Isildinha deixou isso acontecer com o irmão dele? Com o irmão dela? Como assim ela deixou? Né? Porque são perguntas que vêm, né? Mas sabe que quando você falou, ela foi avisando, eu imaginei, falei, não, ela foi avisando e ele não quis, na minha cabeça ia falando assim, ele não quis acreditar porque era o sobrinho, tinha o amor, aquela questão que era o filho que ele nunca teve. Eu fui pensando, gente, eu já tava vendo, eu falei, ele vai falir a empresa, aí faliu, eu falei, porque assim, me veio essa quando eu tava ouvindo a história, né? No primeiro eu li na internet, depois é que eu fui lá. Eu fui, quando eu fiz essa pergunta para a moça, né, que aqui tem o parente que viveu, que foi funcionário da empresa, eu estava esperando ela contar outra coisa. Conta outra coisa. E ela, só que daí a pessoa repetir com a vivência, com a tristeza, sabe? Com a coisa de falar assim. E aí o meu parente, né, no caso, meu avô ficou sem o emprego. Sim. E aí numa cidade pequena que tinha inflado de tantas pessoas, você sobrevive como? Sim. O cara simplesmente não tinha mais como pagar, pegar o corpo da Isildinha e sair correndo.
Então, assim, é muito, muito emocionante. Eu espero, como você falou, fico feliz de ter conseguido passar essa emoção para a galera e falar assim, cara, Deus é tudo de bom e é bom eu começar a ouvir os meus mentores, ouvir, sim, os sinais e não esperar porque eu faço tudo certo, eu não faço as coisas erradas, eu não prejudico ninguém, que nada vai me acontecer. A história da Isildinha, do irmão dela, é prova que a provação que cada um tiver que passar na Terra vai passar. Não vai ser passada a mão na cabeça. Agora, ajuda, aceita ajuda ou não aceita, é de cada um. E é isso. Isildinha é finança, Isildinha te orienta da finança, Isildinha te orienta da sua mediunidade, Isildinha te abre os caminhos para que você ajude outras pessoas, sim. E eu fico feliz que agora, nessa quarentena, nós estamos conseguindo fazer essa outra parte que a Isildinha sempre clamou, mas não era um braço, né? Não era uma célula da nossa federação, que é a questão do alimento, que nós estamos fazendo no projeto Eu Sou Pela Vida. Sim, essa a primeira fase já conseguimos, 60 cestas para 60 famílias, olha que maravilha. Fantástico, e eu agradeço a Isildinha por ter proporcionado, dentro de uma situação caótica, este movimento de ação, né? O que foi caracterizado como, qual é a sua atitude, Isildinha? Então, qual é a sua atitude? Ver, ouvir esse vídeo. Então, a atitude Isildinha da nossa querida Paulinha, proporcionar isso já é uma luz para ela e para quem vai escutar, para mim, para quem está aqui à volta, para os espíritos, até para ela falar, nossa, que legal, estão contando mais como foi, mais dentro da realidade. Tá chegando além, né? Tá ultrapassando as barreiras do físico, tá indo no virtual e vai além, vai para chegar no mundo todo. Isso mesmo, Isildinha pelo mundo. É isso, minha flor. Obrigada, professora. Vamos encerrar mais uma entrevista e aí vai ter mais e mais entrevistas rolando aí. Então, o pessoal que tá atento aos nossos conteúdos, fiquem atentos. Clica lá no sininho, curte a nossa página Quindim de Luz. E vamos voltar com mais e mais histórias deliciosas. Obrigada, prof. Beijinho, Libras, para todo mundo. Fica com Deus. Luz, amém. Luz nela, Jesus, luz nele, Jesus, luz em mim, Jesus é pouco, eu quero mais. Eu sou pela vida, não sou o número, menina Isildinha pelo mundo. Beijo!